Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Doses Milionárias, aqui no Espaço de Gerontologia Prática. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, que é o Dr. Raulney Moura, que é médico oftalmologista, e ele vai falar com a gente sobre um assunto assim de suma importância e que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo têm dúvida, que é a questão de como que a gente faz para continuar enxergando bem ao longo de toda a vida, né? Eu falo que eu sou a principal interessada, porque eu sou muito apegada a estudos, leitura e tal, e eu morro de medo de ficar idosa com déficit visual. Então, quero dar as boas-vindas para o Dr. Raulney. Querida, muito obrigado, viu, pelo convite. Estamos aqui mais uma vez, né? Isso Espero aí. que nosso bate-papo seja útil para você e para os nossos ouvintes aí. Com certeza vai ser, Dr. Raulney. Pois é, Dr. Raulney, e a demanda no consultório muito alta de pessoas 60 a mais? Sim, cada vez mais. Por quê? Porque nós, né, você, né, que trabalha na área, né, do envelhecimento, você sabe isso, né? A população brasileira tem envelhecido, a expectativa de vida tem aumentado bastante e juntamente com isso as doenças relacionadas ao envelhecimento, né? E a visão não foge da regra. Então, assim, cada vez mais a gente recebe, né, pacientes, né, 60 mais, 70 mais, 80 mais, né, buscando realmente orientações, né, e uma qualidade de vida. Hoje o nosso paciente, né, de acordo com a questão da multiplicação da informação, acesso à informação, né, o doutor Google, né, ele já chega, doutor, eu quero isso, eu quero essa cirurgia, tal, e eu, calma, vamos ver, né, o que se adequa ao seu caso. Mas eles chegam cheios de propostas, aquela coisa toda. E realmente, dentro da oftalmologia, né, na área da medicina, é uma das áreas que mais avançou, que a tecnologia penetrou mais, em termos de cirurgias a laser, né? A própria cirurgia de catarata ele evoluiu bastante e se transformou simplesmente de tirar um paciente da cegueira para enxergar ali mais ou menos, né? Eu tenho 30 anos de oftalmologia, então à época, se você melhorasse um pouco a visão do paciente, já estava bom. Hoje não, o paciente quer ver detalhes, ele quer fazer a cirurgia de catarata, mas ele também não quer mais usar óculos. E hoje, com a Olha, que tecnologia que existe, já é interessante. possível isso. Pois é, eu já tenho amigas que já fizeram catarata, então, inclusive sem óculos, né? Sim, E sim, é a possível. catarata aqui em Brasília, que é um lugar muito iluminado, diz que começa um pouco mais cedo, né, Sim, a doutor Ney? incidência dos raios UVA, UVB, eles aceleram o processo de opacificação do cristalino, né? E a Hum, questão também da alimentação, né? A alimentação nossa, infelizmente, diferente da alimentação dos nossos avós, que era uma alimentação mais natural, hoje é uma alimentação cheia de alimentos processados, ultraprocessados, e isso também ocasiona uma inflamação do organismo, né? A gente chama de inflamação subclínica, né? E formação de radicais livres de uma forma mais acentuada. E isso atinge diretamente a questão da saúde do nosso cristalino. Então, hoje a gente já utiliza, né? Eu trabalho também com a medicina integrativa, né? A gente utiliza antioxidantes, vitaminas, para justamente evitar esse processo, entre aspas, natural, que vem com o envelhecimento, mas tentando retardar isso aí o máximo possível. E juntamente com isso melhorar a saúde de um modo geral. Porque o olho ele não está desvinculado do corpo, sem né? dúvida. Então, muitas vezes os pacientes chegam para nós e falam, o senhor é oculista? Ainda tem aquela coisa. Cuida só de passar óculos? Não, eu sou médico, 6 anos de formação, 4 anos de especialidade e inúmeras atualizações para oferecer o melhor. Então, a saúde física, de um modo geral, atinge também a questão visual. Então, o controle adequado dos níveis de triglicérides, colesterol, sobretudo dos níveis glicêmicos, é fundamental, porque a glicação é um processo que acontece quando você come açúcar ou então carboidratos refinados, né? Então, comer o carboidrato, você está nesse processo de glicação. Então, a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente pede para avaliar o diabetes, é justamente isso. O açúcar ele se liga nas proteínas do corpo todo, né? E faz uma caramelização, uma destruição dessas proteínas. E isso acontece também no cristalino. Então, a alimentação mais saudável, né? Com baixo índice glicêmico, né? Com bastante antioxidantes, uma variedade de verduras, de frutas, de preferência orgânicos,
por conta da questão dos agrotóxicos, né, que também são para o nosso organismo. Então, muito, tudo né? isso aí está relacionado, então, com a prevenção de doenças oculares e uma saúde ocular mais longeva. Então, você vai viver muito e vai ter uma visão nítida por mais tempo. Nossa, doutor Raoni, que informação importante, né? Porque a gente tende a falar sobre promoção de saúde e tal, e a gente fala bastante da questão da alimentação, do exercício físico, enfim. Sim, com certeza. Mas a gente não sabe que tem tanta influência, assim, sobre essa questão visual. É como você falou, né? Ainda é a visão meio que separada do corpo, né? Então, a visão e a audição. E eu trabalho com labirintopatia, que né? interessante. Eu faço reabilitação de tontura. E aí a alimentação, ela super interfere no funcionamento do labirinto lá no ouvido interno. Olha que interessante. Né? Eu sei o básico, assim, Pois o café, chocolate, esse tipo de coisa, mas deve ter muito mais coisas. E toda essa questão inflamatória que a inflamação você falou, também, né? Tal, Tudo isso aí super também, interfere. né? Mas eu mesma não tinha pensado no quanto que isso interferia na visão, né? Sim. E no equilíbrio corporal, a gente tem 3 sentidos principais, né? Porque queda em idoso é um problema, né, doutor? Justamente. Cai, e a visão é muito importante, né? Então, a gente tem visão, o labirinto, o sistema vestibular e a propriocepção, que é o sentido do corpo. Exatamente. Então, quando a pessoa não está com um labirinto bom e nem está enxergando, a chance dela sofrer uma queda enorme. É enorme. E aí fraturas, aquela coisa, já tem a osteoporose que vem com a idade, né? Então, de fato, e diminui muito a autonomia do idoso, né? Demais. Porque, assim, nós vamos viver mais, nós estamos vivendo mais. Mas a gente quer viver bem, né, doutor Exatamente. Raoni? O importante é viver muito, mas viver com qualidade, né? A famosa qualidade de vida. Isso. E a visão está inserida nisso, né? Então, assim, os nossos velhinhos hoje, eles têm muito mais autonomia, eles viajam sozinhos, dirigem sozinhos, até mais velhos, né? Ou até 80, mais de 80 pacientes com mais de 80 que dirigem, sabe? Que cuidam de si, os filhos estão ali dando suporte, mas eles estão cuidando de si, né? Eles têm independência e autonomia. Agora, imagina você não enxergar. Né? Ou enxergar Isso me mal. preocupa, assim, de fato, muito. Eu tenho professores do mestrado, doutorado, que têm mais de 80 anos e estão na ativa, estão trabalhando, estão dando aula. E eu acho muito legal. E eu adoro dar aula. E aí eu fico pensando assim, gente, eu tenho que enxergar bem. Justamente. E depois de uma certa idade, a gente realmente começa a notar. Eu tenho 47. Aos 45, eu comecei a observar que eu não conseguia mais dirigir à noite sem óculos. Sim. Né? Precisando um pouco mais de luz. E agora, né, 2 anos depois, eu venho notado que está piorando. O que acontece, doutor Raoni? Conta aí pra gente. Exatamente. É o processo natural de envelhecimento do cristalino. Porque o cristalino é a principal lente que a gente tem nos olhos, né? Ela faz a focalização. Para longe, a gente chama de o processo, o nome científico é acomodação. Então, quando você olha para longe, né? O nosso cristalino ele fica em repouso, a musculatura ali ao redor do cristalino, o músculo ciliar, ele fica relaxado e o cristalino fica numa posição que você foca para longe. Quando você olha algo para perto, o músculo ciliar ele contrai, aquelas fibrazinhas que se unem ao cristalino relaxam e ele expande o cristalino. Então, quando você olha para perto, esse processo de acomodação acontece. Então, você depende da elasticidade do cristalino. O que acontece com o envelhecimento? Essa elasticidade dessa lente, ela vai diminuindo, o cristalino vai se tornando cada vez mais inelástico, mais rígido. E não é um músculo, é a própria lente Não é o músculo, né? Porque o músculo, a gente sabe que a midríase, a hemose, para abrir e fechar a pupila, né? A acomodação a claro e escuro fica mais lento. Sim, justamente. Mas essa questão não tem a ver com o músculo, é a lente mesmo. Por isso o termo antigo, vista cansada. Então, qual que era a ideia? Que esse músculo ia ficando cansado, ele ia perdendo a capacidade de se contrair. Né? Com os estudos, com a evolução, né, dos estudos, se descobriu que não. A função desse músculo permanece praticamente intacta. Mas o cristalino, essa lente, ela deixa de ser elástica. E aí você começa a ter dificuldade, principalmente ou inicialmente para perto, que é o mais comum das pessoas após os 40, 50. A maioria das pessoas acima de 50 anos já tem algum grau de dificuldade para a leitura de perto.
E com a evolução desse processo, ocorre uma hipermetropização também do olho, que essa hipermetropia, ela alcança também a visão de longe. Então, você começa tendo dificuldade para perto e depois de um tempo, você também vai desenvolvendo dificuldade para a distância. E associado a isso aí, a sensibilidade ao contraste, que é a queixa que você está colocando, né? Dirigir à noite. Então, assim, ambientes que não têm uma iluminação muito adequada, você passa a perceber, então, uma dificuldade também. Né? Por quê? Porque o cristalino ele vai ficando opaco. Né? E essa opacidade ocasiona, então, uma dificuldade da adaptação a essa questão do contraste. A sensibilidade ao contraste vai diminuindo. Então, você precisa cada vez mais... Então, inicia assim, você começa a ler à noite, tem dificuldade. Aí você coloca uma lâmpada, né? Com a iluminação maior, bem forte, aí resolve o seu problema. E esse processo vai evoluindo ao ponto que você tem que usar uma correção, inicialmente o óculos, né? Só para perto. Depois, quando você tem um problema para longe, uma lente multifocal que proporciona uma visão de longe, uma visão intermediária, que é justamente a visão do computador, que hoje a gente utiliza muito, né? Não tem como, até demais. E também a visão de perto. Então, inicialmente, só isso é suficiente. Com a progressão desse processo, aí se te incomoda muito isso, aí você já indica a cirurgia. Porque antigamente, o que acontecia? Como a cirurgia ela era mais delicada e a técnica não era mais tão apurada... Era menos segura Era também, menos segura, né? exatamente. Hoje é muito mais seguro. Muito mais segura. Então, você esperava a catarata madurar. O que era madurar? Ela se tornar praticamente uma pedra dentro do olho. Porque isso facilitava a retirada desse cristalino no momento, na técnica antiga, a retirada do cristalino. Hoje já é exatamente o contrário. Hoje a gente utiliza um aparelho chamado facoemulsificação. O pessoal fala que é a laser, mas na realidade ele é um ultrassom que ele quebra o cristalino, que ele dissolve o cristalino dentro do olho. Então, quanto mais precoce a catarata, melhor, mais fácil essa cirurgia e menor o risco de complicações. Então, iniciou um processo de opacidade, você vê que começou a diminuir a acuidade visual para longe, e você identificou, o oftalmologista passa pelo oftalmologista, ele identifica que você já está com a catarata, quanto mais cedo você submeter a cirurgia, melhor. É uma cirurgia mais fácil, mais rápida e com menor índice de complicações. Então, mudou. Né? As pessoas falam, não, doutor, vou esperar piorar a minha catarata para operar. Não faça isso. Esperava ficar bem idoso, na verdade, né? E eu tô vendo agora minhas amigas aí com 50 anos, 55, fazendo cirurgia de catarata. Justamente, né? E também, se você fala, doutor, eu já tô com um pouquinho de catarata, eu posso parar de usar óculos? Então, você utiliza essa cirurgia, a gente chama de cirurgia faco, que é do cristalino, facoemulsificação é a técnica que a gente utiliza, refrativa. Refrativa é uma cirurgia que visa modificar a refração do olho, objetivando o paciente eliminar 100% ou diminuir bastante a dependência dos óculos. E na maioria dos casos, você consegue eliminar praticamente 100% o uso do óculos. Então o paciente pensa, já que eu vou ter que me submeter à cirurgia de catarata, por que não aproveitar e eliminar o uso do óculos, né? E é o que a gente tem realizado. Porque a gente fica muito dependente do óculos. Eu leio antes de dormir sempre. Então, na minha cabeceira, sempre tem uma pilha de livros lá. Sim. E antigamente eu lia no óculos, né? Então, colocava ali meus travesseiros, né? Um monte de travesseiro. Um fisioterapeuta dorme cheio de travesseiro, né? Porque um abraça, o outro vai no meio da perna. É por aí, tudo né? Para proteger a coluna. Sim, com certeza. E aí eu botava lá meus travesseiros. E aí, antes de virar de lado para dormir, ficava lendo. E era super tranquilo com a luz do abajur. Sim. Aí, de repente, eu tive que trocar a luz do abajur. Aí, botei uma luz branca. Exatamente. Né? Aí comecei a notar que estava afetando o meu sono, porque a luz branca, ela excita, isso, né? A amarela, é ela verdade, relaxa. É verdade. Aí eu falei, gente, vou ter que ler de óculos. Aí voltei para a luz amarela e agora eu fico lendo de óculos. Aí minha filha, ela fica às vezes na minha cama, às vezes dorme por lá de vez em quando. E aí esses dias ela dormiu comigo e eu dormi de óculos, mas ela riu tanto. Ela falou, mamãe, de madrugada eu tirei o seu óculos, que você estava dormindo com o óculos. Mas é uma maravilha, né? Começar a ler, vem aquele soninho, né? É fantástico. Pois é, mas é desconfortável.
desconfortável. Eu tô Sim, achando sim. desconfortável essa Ah, dependência, entendo. sabe? Não, realmente, e essa dependência, infelizmente, ela vai aumentar, né? Porque esse Pois processo é é, progressivo, né? Esse pois processo de é. envelhecimento do cristalino. Antes eu tinha pouca miopia e me virava com óculos raramente, né? Sim. Agora não tem mais jeito. Não, E ainda agora. tem a tal da degeneração macular, né, doutor Raoni? Queria que o senhor Justamente, falasse um pouco com disso, porque também é certeza. outra queixa bem comum, né, das pessoas com Isso, mais de ex 50, 60 anos. exatamente. Então, assim, a degeneração macular, nós temos na retina uma região chamada mácula. No centro dessa mácula, a fóvea, que é onde você tem a visão nítida. Por exemplo, agora eu estou olhando para o seu rosto, a imagem do seu rosto, ela está sendo projetada na mácula, especificamente nessa região chamada fóvea. É um pontinho que você vê no fundo do olho. À Hum, medida que nós vamos envelhecendo, a tendência é a retina, de um modo geral, ela envelhecer. Se você se expõe muito, né, aos raios ultravioleta, né, do sol sem proteção, né, por isso é importantíssimo o o uso óculos de de óculos sol. com proteção Viu, UV. gente? Importantíssimo. Não pode ser óculos de sol baratinho. Tem que ser óculos de sol Exatamente. bom, né? Bom, com certificação, tudo Isso. direitinho, né? Então, hoje a gente compra muito óculos barato na internet e você não sabe, A né, a procedência. procedência e a qualidade daquela lente. Então, é muito importante isso, a ação desses raios. E todas essas questões que eu coloquei, da alimentação, dos radicais livres, as doenças, né, relacionadas ao envelhecimento também, processos inflamatórios, a obesidade, que é algo terrível, né, e vem junto com a obesidade o diabetes tipo 2, É. né, que oxida, é uma doença altamente oxidante, né, Diabetes, na verdade, interfere no corpo todo, né? no, As pessoas acham assim, não, eu vou tomar remédio, enfim, mas é uma doença extremamente sistêmica. exatamente, ela é sistêmica. Por quê? Porque ela atinge os nossos vasos, tá? E a retina tem vasos bem pequenininhos, arteríolas, a gente chama, que é por onde chegam os nossos nutrientes e também as vênulas, que são veias bem pequenininhas, por onde volta, então, aquelas toxinas, né, que se acumulam. Dentro da circulação vai o sangue com as proteínas, os minerais, mas também vão toxinas oriundas da alimentação, da respiração, da poluição. E essas toxinas, se você não tiver um sistema de drenagem muito bom, se os seus vasos estiverem comprometidos, elas vão se acumulando, tá, na retina, especificamente nessa região da mácula, e causando uma degeneração. Eu costumo falar que é um envelhecimento, porque nós todos vamos envelhecer. A retina Sim, envelhece, todo o nosso corpo envelhece. Mas é como se essa região, que é muito sensível, que ela é muito dependente da ação de antioxidantes, por isso que é importante também a alimentação legal, que eu vou me referir a ela daqui a pouco. É muito importante você cuidar, porque é uma região que envelhece mais rápido do que o restante do corpo. Então, a degeneração macular seria um envelhecimento acelerado da retina, especificamente nessa região da mácula. entendi. E o que acontece? Você começa a perceber que você olha ali para uma página, você vê aquela página, mas você começa a perceber um ponto preto ali no campo visual. Você fica assim, parece que é uma mosca, alguma coisa assim, e esse ponto preto ele vai aumentando, aumentando, e vai causando uma distorção. Então você percebe assim, você está dirigindo, você vê as linhas, né, estão pintadas na pista, aí você fala, poxa, essas linhas estão tortas, você começa a perceber linhas tortas no Vai caderno, vai distorcendo. distorcendo, e você começa a perceber essa distorção, será que estão tortas? Aí você vê, pergunta para a pessoa, não, está tudo retinho. E aí aquilo ali te acende um farol, e aí você procura o oftalmologista, a gente faz exames específicos, né? Hoje tem um exame muito bom chamado OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, que, Olha, que avalia a região da retina, de camadas, e você vê alterações específicas nessa região da mácula que denunciam que já iniciou um processo de degeneração macular. Existem dois tipos de degeneração macular. Uma degeneração chamada de úmida, em que ocorre um processo de vazamento de líquidos, né, do sangue para essa região, causando ali um acúmulo de líquido, né, um edema nessa região. E existe outro tipo de degeneração chamada seca, que é só uma morte dessas células.
Para esse esse primeiro tipo, que é a úmida, existem já substâncias que são anti-angiogênicas, que é justamente os vasos começam a crescer de forma desordenada nessa região e começam a vazar, tá, para essa Olha, região. Então, é com como se essas. ficasse É um demasiada a edema, região, né? exatamente, É um né? edema. Exatamente. E aí, essas substâncias chamadas anti-angiogênicos, você injeta dentro do olho e elas fazem com que esses Hum, vasos alterados, né, eles sequem. E, em consequência, há uma diminuição desse edema e uma recuperação, se você pegar bem no início, total da visão ou parcial. A qualquer momento, você pode fazer o tratamento. Você não- né, se tiver um comprometimento moderado, você não vai melhorar 100%, mas melhora muito a qualidade de visão. Agora, a degeneração seca, tem pouca coisa que a gente pode fazer, ah, infelizmente. é? Então, é a prevenção Olha. mesmo. Nossa, como é importante, então, cuidar Justamente. disso, né? Porque nem tudo tem solução. Ainda não, né? Ainda Ainda não. não. Muitos estudos, né, de lasers, né, que agem nessa região para tentar estimular o metabolismo, mas ainda está bem incipiente. Isso aí já existe até na prática, alguns lasers que a gente pode tentar, mas os resultados não são tão bons, tão efetivos como no caso da degeneração úmida. Entendi. Então, já que a prevenção é tão importante, o que a gente pode fazer? E é justamente isso: estilo de vida saudável, então atividade física, uso de óculos, né, com proteção UV, o mais precoce possível, né, o uso de também óculos de leitura com filtro azul, porque essa Olha, iluminação azul das telas, dos celulares, também propicia, então, danifica, né? danifica também a nossa mácula, né? Então, no óculos é isso. E alimentação mais rica possível em nutrientes e antioxidantes. Então, eu digo Hum, assim, salada, de preferência salada crua, ok? A mais colorida possível, né? Alimentos orgânicos, como eu falei, sem agrotóxicos, que também são maléficos para o nosso organismo de um modo geral. E quanto mais colorida, melhor. Por quê? Porque quanto mais colorida, mais a diversidade de nutrientes. com Ok? Isso é certeza, com fundamental. certeza. Frutas da mesma forma. Quanto mais variadas as frutas, melhores. Então, das frutas, pelo menos 3 a 5 porções de frutas por dia, sempre mudando e variando as frutas. Não é comer 5 bananas, né? Até porque é muito calórico, né? Sem Aí você vai dúvida. engordar também. Então, o mais variado possível, né? Frutas variadas, verduras também. O O ômega 3 legume cozido não é é tão. porque você destrói uma parte dos nutrientes quando Ah, você entendi. submete ao cozimento. Uhum. Tá? Então, se você não aproveita, você pode, lógico, comer, né? Tem também os Eu amo nutrientes, né? legumes cozidos. Mas assim, para você aproveitar tudo, né, cru é melhor, É melhor. tá? É melhor. O ômega 3 fundamental. Então, na alimentação, peixes de água fria, salmão, sardinha, pelo menos 2 vezes por semana, ok? E se puder suplementar com ômega 3 também, é muito importante, né? E tem a retina, né, ela precisa muito também, é um tecido que demanda muito, né? Esse tipo de gordura poliinsaturada, que é o ômega 3. Então, a gente diria ali se você não tem problema nenhum de colesterol, nada, umas 2 cápsulas de ômega 3 por dia é o suficiente. E se você, depois dos 60, você usar uma suplementação, mesmo aí não basta a sua alimentação, uma Sim. suplementação rica em vitamina A, luteína e zeaxantina. Já tem, né, então, Hum. tem suplementos que a gente prescreve, né, que são ricos nessa substância, uma concentração maior, para justamente proporcionar, então, esses antioxidantes que são importantes, então, para a prevenção da progressão dessa degeneração macular. Nossa, super importante isso, doutor Sim. Raoni, porque dentro da oftalmo a gente não vê muito falar dessa questão preventiva, né? Isso, Mas exatamente. assim, a do óculos de sol, de fazer uma consulta anual, enfim. Mas Isso, aí a consulta anual, geralmente ela se resume a você ir lá medir a lente, fazer aqueles exames por causa do justamente. glaucoma, Exatamente, prevenção de né? glaucoma Mas fundamental, não, que é mas não outra causa tem de essa cegueira parte. importante. Quanto Pois é, mais velho, glaucoma é interessante da gente maior a... falar também. Exatamente, porque quanto mais velho, maior a incidência do glaucoma. Então, a não ser que você nasça com glaucoma, que é o chamado glaucoma congênito, você já nasce assim, o bebê já nasce assim, é
bem específico. Mas à medida que você vai envelhecendo, o sistema de drenagem do nosso olho, porque é produzir um líquido humor aquoso aqui na frente e ele é drenado por trás da pupila. Esse sistema Hum. de drenagem, ele vai se comprometendo com a idade, com o envelhecimento. Por isso que é mais fácil, principalmente se você tem uma tendência genética, né? Seu pai ou sua mãe tiveram glaucoma, então você tem uma tendência maior. E aí você tem que tomar mais cuidado. Então, a partir de 40 anos é fundamental, mesmo que você não tenha nenhum problema visual, acha que não tem, mas fazer uma visita periódica ao oftalmologista para verificar, pelo menos uma vez por ano, né, a questão da pressão ocular e o seu nervo óptico. Porque o glaucoma, o oftalmologista, como é que ele vê que você está com a tendência para glaucoma? Você mede a pressão intraocular e se ela estiver um pouco elevada, já acende uma luzinha amarela. E você vai no exame de fundo do olho e você vê o nervo óptico, a gente consegue ver a cabeça do nervo óptico, e no meio tem um buraquinho chamado escavação. Se essa escavação começa a crescer, a aumentar e fica de um tamanho maior do que, né, dentro dos parâmetros normais que a gente tem, você também acende outra luzinha amarela. Aí você vai pedir exames mais elaborados para verificar se realmente você já tem o glaucoma ou se tem uma tendência maior para o glaucoma. Aqueles que têm vão a cada 6 meses fazer esses exames, e os que têm glaucoma, aí você já inicia o mais precoce possível o tratamento, justamente para evitar a progressão do glaucoma. Porque o que acontece no glaucoma? Você vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então, você não percebe. Glaucoma é uma causa importante de queda, inclusive. Justamente. Porque a pessoa não vê a periferia, ela se bate no canto da porta, no móvel, perde o equilíbrio, acaba caindo, né? Justamente, isso aí Então, foi é fundamental para você. importante. Então, você idoso, você está derrubando as coisas, copo, Isso. essas coisas, pode ser que não seja só a labirintite, como você falou. Pode ser a perda, a restrição do campo visual periférico. Então, pode ser um sinal. Se você tem isso, tem percebido isso, procure rapidamente seu oftalmologista. Não, mas eu estou enxergando bem, meu óculos ainda está bom. Não. À medida que a gente vai envelhecendo, essas doenças se tornam mais prevalentes, né, e nós devemos fazer uma prevenção mais a miúde, ou seja, com a frequência menor. Sem dúvida. E o cérebro, né, acho que é uma coisa importante de falar, ele vai se adaptando. Então, o que acontece? A gente vai perdendo a visão, a gente vai se virando com óculos, com a luz, o cérebro vai adaptando. E, às vezes, a pessoa, ela acha que ela está enxergando bem. Mas aí vai no oftalmologista e descobre que não está bem, que está mal, que tem que cuidar porque pode acontecer alguma coisa grave. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu operei minha cunhada, né, ela estava com catarata, aquela coisa toda, né? E chegou para mim, assim, para uma segunda opinião, que ela é de Goiânia, e eu falei, não, realmente você está com catarata. Não, mas eu não enxergo tão mal assim. Não, você está com catarata, é melhor a gente fazer a cirurgia. E aí indicamos a cirurgia, aquela coisa toda, foi bem interessante. E aí depois da cirurgia, ela voltou para mim e falei assim, Raoni, eu não gostei da sua cirurgia. E assim, mas por quê? Teve algum problema? Não, o negócio é o seguinte, eu fiz a cirurgia nos 2 olhos e cheguei em casa. Aí, aquela luz que eu falava, gente, tá muito escura essa casa aqui, não sei o quê, tava muito claro, eu tô vendo as coisas muito claras. E aí eu comecei a perceber os defeitos na parede, nos móveis, aquelas manchas que eu não via. E o pior, eu olhei no espelho e eu vi que eu tô uma velha, cheia de rugas. Começou a enxergar as rugas, né? Eu tenho uma amiga que fala, eu não quero que meu marido opere catarata, que ele vai enxergar celulite. Exatamente. Mas é mesmo, a pessoa chega a se surpreender, né? Sim, porque ela não tinha noção, É, né? Ela falou assim, brincando tudo, mas é algo, assim, os pacientes falavam, então eu tô vendo muito claro, não sei o quê, mas ela citou algo que a gente não se dava conta, que realmente você vai se adaptando. Sim, sabe? sim. Vai se adaptando, acha que aquilo não, aumenta a intensidade da luz, não tô vendo direito, não sei o que tal. Aumenta o tamanho da letra do o tamanho livro, da letra. E vai levando e acha assim, não, tá Justamente. bom, eu tô enxergando bem, né? Exatamente. E a minha mãe é muito teimosa com o médico, né? E ela quase perdeu um dos olhos, né? Tem diabetes, então ela precisa fazer avaliação regular, né? De 6 em 6 meses, tem que estar lá fazendo acompanhamento.
Mas ela tem essa mania de falar que está enxergando bem, né? Sim, Mas é exatamente. isso, demora até você entender que o seu cérebro adaptou ali, você está se virando, mas não tá legal. E muitas Isso. vezes você só entende depois de uma queda, né? Justamente, esse que Aí é o caiu, sofreu fratura, fez cirurgia, tá super mal. E daí a pessoa vai atrás de cuidar da visão, da da audição, audição e né? tudo, Dos né? sentidos, É, né? é fundamental isso, então, a prevenção, né? A questão Sim, do diabetes, você citou, né? É uma causa também de cegueira, o diabetes, a retinopatia diabética. Infelizmente, nossos pacientes são assim, eles vão adiando, né, as é. coisas, né? Então, semana passada, eu atendi no consultório uma paciente, né, ela chegou, doutor, eu não estou enxergando o olho esquerdo. Tá, mas o quê? Não, foi súbito, tal. Você tem pressão? Eu tenho uma pressão um pouco alta, tal. A senhora tem diabetes? Tem, sou um diabetes, tal, uso um remédio, faço uma dieta, tal. Mas há quanto tempo a senhora não faz acompanhamento? Ah, tem uns 5 anos. Nossa, muito E eu tempo. fui, dilatei a pupila, fui verificar, fazer o exame de fundo de olho. Ela estava com uma hemorragia retiniana. Olha que grave. Foi o que aconteceu com a minha mãe. E aí, quando a Exatamente. hemorragia ficou muito grave e ela acordou de manhã e não estava Sim, enxergando, é súbito, é do dia pra noite. pois é, foi do dia para É assim noite. Aí ela mesmo. me ligou, 7 horas da manhã. Não tô enxergando, eu tô cega. Eu, como assim, tá cega? Não tô enxergando. Aí aquela correria, enfim, né? Mas eu não Justamente. sabia que já tinha 2 anos que ela não ia no oftalmologista. Justamente. Então, isso é importante você ver isso, porque tem lesões na retina que elas são tratáveis antes da hemorragia, Pois justamente com é. essas mesmas injeções anti-angiogênicos, que eles secam os pequenos vasos. Porque os vasos vão significando e formando aneurismas, né, microaneurismas e pequenas hemorragias pequenininhas que não interferem na visão, que se você deixar evoluir, eles se rompem e dão essa hemorragia que você perde a visão do dia para a noite. Subitamente, Subitamente. né? Então você faz então a aplicação dessas injeções, seca esses vasos, né, e prolonga uma visão nítida por mais tempo, ou pela vida toda, né, se Deus quiser. Aí, É. lógico, cuidando dos outros aspectos, né, a medicação, emagrecendo, é fundamental o diabético emagrecer, Eu né? acho que um problema sério na saúde é isso, porque para tudo, né, a pessoa ela tende a procurar o médico só quando já aconteceu alguma coisa, né? Justamente. Para gente que trabalha com queda, isso é a coisa mais comum do mundo. É muito Sim, difícil alguém me procurar. Assim, eu tô sentindo que tô desequilibrado, não sei o quê. A pessoa ela vai enrolando ali, né? Até que ela acaba caindo, isso. né? Aí assusta, E né? aí assusta e aí vai atrás das coisas. Mas quando a queda não gera nenhuma intercorrência grave, ainda dá tempo. Mas às vezes a É, queda origina um justamente. trauma até craniano, né? Justamente, né? Algo E a muito mais pessoa complicado, realmente né? enrola. Então tem que ficar muito atento com a promoção de saúde. É. E agora mais do que nunca, porque a gente vai ver 100 anos Se e a Deus gente quiser, tem que né? viver bem, né? Viver bem, justamente. E é isso aí, né? É. E é assim, é cuidar da saúde de um modo geral, né? A Doutor gente ter essa Raoni, tem noção. uma outra dúvida que os pacientes sempre me perguntam também, que é a questão da lente bifocal, né? Ela é boa, ela não é boa para idosos? Eu já tive paciente, por exemplo, que não adaptou. Aí teve que voltar para o óculos que Sim, troca e tal, isso. enfim. Eu acredito que talvez haja uma menor neuroplasticidade para algumas pessoas, né? Mas outras adaptam. Aí fui atrás de artigos científicos para ver o índice de queda com a lente bifocal, enfim, e achei de tudo na literatura. Então, Sim, eu quero que o senhor me esclareça, sim. esclareça aí o Com pessoal certeza. sobre isso. Justamente. Você usou um termo que é fantástico. Chama neuroplasticidade, né? Quanto mais cedo você se adaptar hoje a gente praticamente não usa a lente bifocal, porque o bifocal é aquele traçozinho, é longe e Sim, perto. sim. Hoje a gente usa a lente multifocal, progressiva. Por quê? Porque antigamente era assim, você olhava aqui, olhava para baixo, já caía na visão de perto. Isso dava um salto de imagem que Sim. O dificultava bastante. cérebro O cérebro não dá ficava... conta de Exato, não dá conta. adaptar. Hoje, os multifocais, principalmente os multifocais mais modernos, com um campo de visão maior, um corredor progressivo maior,
Então, praticamente você não percebe. Então, se você puder investir um pouquinho mais no multifocal de qualidade, vai minimizar esse processo de adaptação. A gente chama de adaptação, né, ao E mais multifocal. cedo, né? O mais cedo Isso. possível. Por quê? O conceito da neuroplasticidade que eu ia colocar. Porque quanto mais jovem você é, mais neuroplasticidade você tem. Quanto mais idoso, você vai perdendo isso em todos os sentidos. Né? Adaptação faz parte a tudo, da né? vida, né? Faz- O corpo muda com os anos. Justamente. Então, se você usava só um óculos para perto, e você tem lá 70 anos, e agora você está sentindo necessidade maior para longe e teria que usar um multifocal, a gente tem que ir com muito cuidado mesmo. Então, Sim. geralmente esses pacientes eu oriento, tomo cuidado Para não cair. para atravessar a rua, Isso. né? Você descer na escada, né? O degrau ali da rua, né? O meio-fio. Porque são situações que podem acontecer quedas nesse momento. Sem Você não dúvida. percebe, a noção de distância ali muda, o cérebro não está adaptado e você pode cair. Então, a minha recomendação é, começou a ter o problema de visão, mesmo que seja pouco grau para longe, use multifocal. Justamente porque você já vai se adaptar e vai piorar, infelizmente, faz parte do processo de envelhecimento. Cada vez mais você vai ter mais necessidade do uso multifocal e você já está adaptado. É lógico que tem, assim, mudou o grau, você sente um pouquinho de desconforto porque Claro. mudou, mas é muito mais rápido a adaptação. E aí você vai seguir no resto da vida, tá? Mas não fuja do multifocal. O multifocal não é o seu inimigo, ele é seu amigo. E muita gente faz o multifocal e não usa, né? Porque realmente eu uso o multifocal já e eu senti uma certa instabilidade, né? Sim. Aquela tonturazinha nos Sim. primeiros dias. Justamente. Mas eu insisti. Porque eu falo assim, óculos, aparelho auditivo, você precisa insistir, porque você tem que dar um tempo para o seu cérebro Exatamente. habituar com aquela nova situação. Que é uma Justamente. situação nova. Você está há muito tempo, por exemplo, com a audição baixa, você põe um aparelho que é um amplificador de som, né? O seu cérebro demora. Mas aí as pessoas não têm muita paciência, né? Justamente. E aí fica 2, 3 dias, às vezes tem gente que fica mais... Eu fiquei, acho que uns 10 dias um pouco estonteada. E aí a pessoa deixa de usar, né? E aí acha... É que nem o aparelho auditivo. Isso. Aí acha que não precisa usar o aparelho auditivo, É. não precisa usar o que tá ruim e quer voltar para o sistema antigo, Isso, né? De exatamente, tratamento. né? E assim, vai dificultando mais, vai dificultando é. bastante, né? E limita muito, porque o óculos para longe e perto, ou separado, né? Para um para Uhum. longe e outro para perto, você não tem a visão intermediária, ela não é boa, né? Então Entendi. dificulta no computador, aí você sabe, tira, põe, fica aquela coisa. Então, assim, tente usar. Agora, os pacientes idosos, né, e que estão com dificuldade de adaptação, começaram a usar agora, vai com bastante cuidado. A minha dica é, Sim. tente acostumar primeiro sentado. Você coloca o multifocal, e você pega um livro e fica ali lendo o livro na frente da televisão. Aí você olha o livro, lê um pouquinho, olha a televisão, olha o livro. Então, esse movimento facilita a adaptação. Vai ficar meio tontinho, Vai mas você fazendo está um sentado. exercício, né? Um Exercício, justamente. É como se fosse uma fisioterapia de adaptação. Você vai fazendo isso. Aí você faz isso durante uma semana. Depois de uma semana, comece a caminhar com esse óculos dentro de casa. Onde você conhece o Você ambiente, conhece o sabe o lugar ambiente. das coisas. Exatamente, entendeu? Aí você faz isso mais uma semana, faz todas as suas atividades ali, né? Costura, cozinha, faz tudo que você tem que fazer. E a partir daí você começa a sair com esse óculos. E quando sair, toma bastante cuidado quando descer uma escada, quando for descer do carro, quando for atravessar uma rua, né? Porque para dirigir também é algo muito complicado no início, porque quando você olha para a lateral, distorce um pouquinho, né? E aí eu sentia isso. Você sentia isso, né? Então você tem aquela, sabe, perde um pouco a noção do carro, né? Do campo lateral, né? Da visão. Então, vai com bastante cuidado nesses momentos e depois disso a adaptação é mais rápida. Então, faz algo mais progressivo essa adaptação,
que facilita bastante. Pois é, e depois que adapta é uma maravilha, Não, né? Eu maravilha, adoro, né? porque eu enxergo Lógico. tudo. Porque antes eu já estava precisando de um para o computador e o outro para dirigir. Sim. E é chato isso, né? Você tem que ficar É. trocando. E às vezes você É. deixa óculos. Eu tenho paciente que não se adaptou, que deixa óculos no trabalho, em casa, Conheço na vários. casa da Meu sogra, marido, meu e por aí marido. vai. Aonde ele trabalha, ele tem um Meu óculos marido ali, tem né? óculos em tudo que é canto. E tá Exatamente. resistente a operar a catarata. A gente vai ter que Ah, levar é? ele de arrasto Ó, pois para é, vamos operar lá. essa Sim, catarata, com doutor certeza, Raoni. com Ele é certeza. médico, É né? médico? É, Mas geralmente médico é o pior eu acho paciente, que né? né? Porque os pacientes médicos que eu tive foram meus piores pacientes. Foram Exatamente. os que me Não, deram eu mais sei de trabalho. tudo, tal, é aquela Isso. coisa toda, né? Eu não Então, preciso, eu sei o que está acontecendo exatamente. Aí comigo, junta né? duas coisas. Os piores pacientes são os homens, que isso é um Os consenso, homens né? é sempre. Geralmente, quando o homem vai ao médico, né? Ou a mãe tá levando, ou a Ou a esposa. esposa. Tem sempre uma mulher levando. Tem uma mulher né? levando, né? Sempre tem. Justamente. Doutor Raoni, e a questão da lente de contato? Porque eu tenho umas amigas aí muito vaidosas, né? Que não gostam do óculos Sim. e tal. E preferem usar a lente. Eu nunca tentei. Eu acho que dá muito trabalho, enfim. Mas minha irmã já usou durante algum tempo, depois voltou para o óculos. Como que é esse uso da lente de contato? Olha, a lente de contato é algo bem tranquilo hoje. As lentes de contato hoje, elas tiveram uma evolução muito grande. Hoje, praticamente, elas corrigem todos os tipos de problema. Inclusive, existem lentes multifocais também, né? Que você... Antes não, era só para longe, corrigiam só miopia ou hipermetropia, né? Depois passaram para lentes tóricas, corrigindo miopia, astigmatismo, hipermetropia isolado ou tudo misturado, né? Miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo. E por último vieram as lentes multifocais, né? Que corrigem para longe, E pra intermediário e perto, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela não tem catarata, ou ainda não tem indicação da cirurgia e tal, e ela quer usar lente para perto e longe, é tranquilo. É tranquilo. Aí você faz o teste, lógico, é como multifocal, né? Não são todos os pacientes que se adaptam, porque a forma que é apresentada a visão para o cérebro é um pouquinho diferente. Depende, Eu não ela é um sabia. pouquinho diferente. Porque normalmente a visão para longe, ela é na periferia da lente ali, tem a lente, na periferia tem a visão de longe e no centro tem a visão de perto. Então, quando você olha para perto, você faz um processo de acomodação e convergência. Então, a pupila, ela contrai também. Quando ela contrai, aí ela justamente pega aquela área que é da visão de perto, né? Então, entendi. esse mecanismo é um pouco confuso também no início. Mas, assim, normalmente a adaptação é rápida. Mas aí você testa, deixa o paciente um tempo com essa lente no consultório, né? E aí pede, às vezes até eu peço para o paciente descer, tal, dar uma voltinha para ver como é que ele está, né, tendo a visão lá fora, pegar um livro para ler ali no consultório, uma revista. Não, doutor, acho que está satisfatório, está ok. Não ficou muito bom, tal. E aí você tenta fazer os ajustes de acordo com, né? Mas assim, tem pacientes que realmente não conseguem se adaptar também a essas lentes multifocais. Mas aí tem a possibilidade de usar uma lente só para longe, estética. Você vai numa festa, né? Uma prática esportiva, futebol. Os homens gostam muito de futebol, né? Vôlei, enfim, né? Qualquer tipo de atividade física que realmente com óculos dificulta bastante. Porque acaba que é uma órtese, né? Uma coisa a mais no seu corpo, óculos, Justamente. Né? Então, realmente algumas situações incomoda, né? E dá para dormir com a lente, doutor? Sim, já existem lentes assim, de uso prolongado, que a gente chama. Existe até lentes que você pode ficar com ela 30 dias sem retirar. Sem retirar? Sem tirar. Eu não recomendo. Por quê? Porque um aspecto muito importante no uso da lente de contato é a questão da higienização. Isso é fundamental. Então, eu recomendo que, se você puder, retire a lente todos os dias. Existem lentes de contato que você pode dormir, ficar mais tempo, uma semana, tal, e até 30 dias, como eu falei. Ocasionalmente, você vai numa festa e ali não tem como. Você não levou seu kit de higienização e aí você pode dormir com a sua lente lá sem problema. Um dia ou outro, dois, final de semana, viajou, esse tipo de coisa, tá? Mas o ideal é que você faça a higienização, porque dependendo do ambiente que você está, um ambiente muito contaminado, com muita poeira, né? A poluição do ar, muitas pessoas, enfim. Tudo isso aí
essas sujidades elas ficam ali, vão se acumulando na lente e aumenta a chance de contaminação bacteriana ou até mesmo fúngica, fungo, que é pior ainda. Então, o cuidado é fundamental na higienização da lente e também na higienização, que muitas pessoas cuidam bem da lente, mas não cuidam da higienização do estojo. Ah, que interessante. E é fundamental, porque ali pode, principalmente se você lava ali com a água da torneira, essa coisa, a água da torneira tem ali fungos ali, né? Lodo, aquele famoso lodo. E aquilo ali é um veneno para os olhos, porque é fungo. Fungo, a infecção fúngica da córnea, ela é dificílima de tratar e geralmente deixa sequela, você não recupera completamente a visão. Então é muito sério. Então, usa a lente de contato, ok, as lentes desenvolveram bastante, são muito mais modernas. Igual eu falei, você pode ficar com ela até 30 dias, porém os cuidados permanecem. Entendi. Diariamente. O ideal é cuidado diário, tirar, limpar. E quando vai nadar, por exemplo, tem que tirar? Não necessariamente. Não necessariamente? Por quê? Porque aqueles óculos de natação, se eles vedam bastante, não sei se você já usa um óculos de natação, né? Aquele bom, ele veda que você que puxa, não entra água. não entra nada. Ele faz vácuo, né? Faz Quando vácuo. você puxa para arrancar o olho. Exatamente, esse é o objetivo, né? Então, com esse tipo de óculos, se for de boa qualidade, tudo, se estiver vedando bem, não tem problema. Entendi. Você tem que só tomar cuidado quando retirar. Quando você retirar, você procura fechar os olhos. Então, tirou o óculos, fecha os olhos, seca o rosto, de tal forma que aquela água com cloro não vai entrar em contato com o seu olho e com as lentes de contato. Porque o cloro, ele danifica a lente de contato. Entendi. Ok? E fica acumulado. Então, seria só esses cuidados, tá? Você pode nadar, pode mergulhar ali no mar, tal, aquela coisa toda, né? Que é uma dificuldade do míope, né? Tira o óculos, não enxerga nada. Vai mergulhar, não enxerga nada, né? Aí quer fazer um mergulho para ver peixes. Não vê nada, vê absolutamente nada, né? Pois é, doutor. Então, nesse caso, você pode utilizar a sua lente de contato tomando esses cuidados. Entendi. Já estamos chegando aqui no final, mas a ainda conversa tem tá mais boa, uma dúvida. É porque é muito assunto, né, muito em assunto. oftalmologia. E é um assunto importante. Eu tenho uma última dúvida, que foi uma pessoa que mandou essa dúvida, uma seguidora minha pelo direct. Ela faz aquele entrelaçamento de cílios postiços. E aí ela está perguntando, porque ela falou que as clientes dela perguntam se faz mal, se não faz mal. Ela é uma profissional que faz isso, né? Ela é uma profissional que faz alongamento de cílios. Né? E parece que tem vários tipos de alongamento. Eu nunca fiz, né? Eu sou mais natural. Tá certo. Mas eu sei que tem vários tipos, né? Tem uns que vai cola, outros que... Né? Como é que é isso, doutor? Esses aí são os mais complicados. Aí você tem que observar como é que está a saúde do olho. Entendi. Então, um paciente que tem uma conjuntivite alérgica, ou seja, que ele é alérgico, deve evitar, porque isso vai piorar e depois dificulta um pouquinho, né? Para retirar aquilo ali, dá um trabalho enorme, né? A gente no consultório, às vezes, a gente tem algumas dificuldades, né? Tira. E o cuidado principal é um profissional que tenha bastante experiência. Porque eu já tive pacientes que colocaram e aquela cola entrou em contato com o olho e provocou uma ceratite, que é uma inflamação da córnea. O paciente veio no consultório desesperado, olho vermelho, né, e com a mão no olho e aquela coisa tudo. Tinha acabado de fazer isso, então foi uma situação bem complicada. Então pode acontecer até mesmo uma úlcera de córnea, uma ferida na córnea, né, que é uma situação mais grave. Você tem que ocluir o olho, colocar uma pomada, né, dificulta. E às vezes essa úlcera, ao cicatrizar, ela deixa uma opacidade, uma manchazinha que depois compromete a visão, a qualidade da visão. Até cicatriza, mas deixa uma sequela visual. Então, bastante cuidado. Eu, assim, eu sei que as mulheres são vaidosas, é difícil falar. Se fosse em mim, eu não usaria. Eu falo assim, se fosse em mim, eu não faria isso, né? Coloca o rímelzinho ali, tranquilo, né? Que alonga um pouquinho, né? Mas aí depois você lava, tá tudo resolvido, né? Eu acho lindo, mas eu nunca tive coragem de fazer. Mas assim, eu já tive alguns casos, né? Graças a Deus não é tão frequente, mas já tive alguns casos no consultório em função disso. Então, a minha opinião, tudo que você puder fazer para não colocar algo artificial, né, no seu corpo, melhor, né? Evitar problemas, né? Evitar problemas. Eu falo assim que eu vivo correndo, eu não tenho tempo para ter problema, então eu tento evitar justamente, não é?
Com certeza, Mas, né? doutor Raoni, gostaria de super agradecer a sua Eu que agradeço, presença. muito obrigado. Foi viu? ótimo. Foi ótimo Tenho nosso certeza que bate-papo. esclareceu as dúvidas de muita gente. Sim, muito bom. Né? E esse assunto aí é muito interessante. Então, eu queria que o senhor deixasse os contatos do consultório. Eu não sei onde que o senhor opera, é na Sim. própria clínica? Não, Conta eu um opero em pouquinho pra outras gente. clínicas. Sim, não. Né? Eu atendo em Taguatinga, né? Uhum. O telefone de lá é 3371-1716, né? Qualquer dúvida, pode ligar, né? A gente tem a Kelly lá, que ela super atende bem os clientes, todo mundo adora a Kelly, né? E ela encaminha as dúvidas para mim. Né? E temos o Instagram também, que temos bastante conteúdo lá já, bastante conteúdo, né, para esclarecer as suas dúvidas de cirurgia, uso de lente de contato, estrabismo, ceratocone, que tem aumentado bastante a incidência de ceratocone, vários conteúdos muito legais. Então o Instagram é drraunei.oftalmo, né? drraunei, Acho que tá R-A-U... aparecendo ali na tela. tá, N-E-Y, Isso né? aí. Ponto oftalmo. Então entra lá, nos siga, né, nas redes sociais, né, e entre em contato com a gente, que a gente vai te atender da melhor forma possível. Que ótimo. Muito obrigada, Tá, doutor obrigado, Raoni. querida. Muito Vamos bom. marcar de novo. Eu Sim, sempre com falo isso certeza. para os meus convidados, porque eu nunca consigo acabar o tema aqui. porque Sim, esgotar, tanta né? coisa. Não esgota, Não né? esgota, Saúde é uma área mas é que bom sempre deixar tem um que gostinho de falar. quero mais, né? Isso, exatamente. É isso aí. Obrigada, doutor Nada, Raoni. querido. Foi ótimo. Tudo de bom. Tchau, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham super aproveitado. Eu tenho certeza que foi muito legal aí para quem assistiu. E continuem seguindo o Dr. Raoni. Me sigam também lá no @doutora Juliana Gai. E até a próxima, então. Tchau, tchau.